Seja bem-vindo ao canal Palavra Viva. E nós estamos vindo por meio deste vídeo, vindo tratar um assunto que ele tem sido causa muitas vezes de polêmicas e ele tem causado grande discordância, principalmente aqui no meio pentecostal, meio no qual nós, integrantes do canal, estamos inseridos. Então, achamos por bem tratar acerca deste tema, pois pode ser que seja a dúvida de muitas pessoas. Estamos tratando aqui não segundo os nossos pensamentos ou segundo os nossos próprios interesses, mas você pode certificar que todos os nossos vídeos nós temos a exposição clara e fiel da Palavra de Deus. Estamos sempre com a Bíblia aqui e os nossos vídeos, antes de serem feitos, eles são cuidadosamente estudados e analisados antes de serem gravados. Ou seja, se nós não estamos sendo cativos ou estamos nos privando a um interesse próprio ou a um pensamento próprio, mas é um pensamento que está na Palavra de Deus. Na verdade, antes de irmos para este vídeo, envie este vídeo para as pessoas que você conhece, que já ouviram acerca disso e que muitas vezes afirmam isso. E que você curta, que você comente aquilo que você achou e deixe a sua sugestão aqui. Que você se inscreva no canal e assine o sino para que você receba todas as nossas notificações. Ou seja, a pergunta que se faz é: a oração é alimento? É um tema de uma canção, já é bem conhecida em nosso meio, da cantora Cassiane. E um outro ponto que é interessante esclarecer, que na verdade nós não estamos aqui contra o ministério de ninguém, nós não estamos querendo puxar tapete de ninguém. Nós percebemos aqui, eu creio que nós temos um vídeo aqui nesse canal, um dos primeiros, acerca daquele tema do David Leonardo, sobre o centro do coração de Jesus. E se nós percebemos, nós não ofendemos em nenhum momento ali a pessoa do David Leonardo, pois nós não o conhecemos, mas ele tratou de dizer que aquilo partia da Bíblia e na verdade nós estamos aqui como defensores do Evangelho. Então, se você não gostar, você assista o vídeo até o final, que em nenhum momento aqui nesse vídeo serão proferidas ofensas ou injúrias ao ministério da cantora Cassiane. Nós respeitamos e acreditamos que Deus é que conhece a todos, mas nós estamos aqui para tratar do que é afirmado acerca da palavra de Deus. Então, a canção ali, ela parece muitas das vezes já parte dizendo que Deus não rejeita a oração. Inclusive, nós temos um vídeo sobre essa frase, nós vamos deixar aqui na descrição. Porque Deus não rejeita a oração, porque a oração é alimento. É bem interessante essa frase, porque muitas vezes ela parece ter um duplo sentido aí nessa canção, pois em algum tempo ela parece afirmar que a oração é alimento para Deus, em outro tempo às vezes parece entender que é um alimento para o cristão. Ou seja, mas sendo uma ou sendo a outra, ambas são antibíblicas. Nós não estamos colocando palavras que não foram proferidas pela cantora, porque está na letra. Então, a oração é alimento para Deus, ou seja, existe muitas das vezes nós acharmos que Deus ele se move ou ele necessita das nossas orações, ou muitas das vezes isso parte para uma raiz mais profunda, pois afirmo muitas vezes que Deus ele estava no seu trono, entediado, lá sem fazer nada, cansado de estar sentado lá no trono. É porque também isso parte de uma pressuposição de que nosso Deus, o Deus grandioso, é um Deus gordo, barbudo, que está sentado numa cadeira, tranquilo, entediado. Não tem mais nada para fazer, então não vou criar esses humanos aí para orarem para mim e eu me alimentar da oração deles. Ou seja, mais uma vez, nós não estamos dizendo que a cantora disse isso, mas muitas das vezes um pensamento que está em nosso meio. Então, na verdade, Deus ele não necessita do homem.
Deus, ele não se move pelo homem. A oração, ela não mostra que Deus precisa de nós, ou que Deus ele está limitado aos nossos pedidos, ou que Deus ele age quando pedimos. Mas a oração, ela mostra a nossa dependência de Deus e a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Mostra que nós somos miseráveis, que nós estamos nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Ou seja, porque Deus ele dá graças aos humildes e ele abate aos soberbos. Ou seja, a oração ela mostra não que Deus precisa de nós, ou que Deus fica entediado quando nós não oramos, ou que Deus fica triste quando nós não oramos, ou que Deus se enfraquece aí quando não oramos. Isso é antibíblico. Ou seja, a oração ela mostra que nós precisamos mostrar que somos humildes, que nós necessitamos da graça de Deus. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas para nos fortalecer. Ou seja, na oração nós pedimos graça, nós pedimos força, nós nos fortalecemos mostrando que nós somos incapazes de nos achegarmos ao Senhor. Ou seja, nós mostramos aí na oração que nós somos inteiramente e unicamente dependentes da graça de Deus. Ou seja, pois nós vamos em oração buscar ao Senhor para que nos dê força. Mas aí, a oração ela é um alimento para o cristão? A resposta também é não. Porque nós vemos justamente pela palavra de Deus, que na verdade lá em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3, nós vemos justamente uma questão sobre isso. 8 e 3. Assim eles os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, na verdade, a oração, ela é sim muito importante. Nós já mencionamos aqui em um vídeo anterior, uma pergunta que certa vez foi feita a Aiden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer, que perguntaram para ele se era mais importante a oração ou a leitura da palavra, e ele respondeu com uma pergunta: qual é mais importante para um pássaro, voar com a asa direita ou voar com a asa esquerda? Ou seja, nós não estamos tirando a importância da oração, nós só estamos colocando cada coisa no seu devido lugar, segundo a palavra de Deus. Ou seja, o Senhor, ele mostra aqui que, na verdade, o povo era dependente dele e eles necessitavam da sua palavra, eles necessitavam viver na lei do Senhor, que era, na verdade, era a disciplina do Senhor para eles irem para o caminho da terra prometida. Nós percebemos também em outro lugar, na verdade, Jesus Cristo, ao ser tentado pelo diabo, ele usou da palavra de Deus, e ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela serve a nós de alimento, de pão para a corrida espiritual. Ou seja, é justamente o que o apóstolo Paulo vai dizer, que na verdade, que numa corrida os atletas correm, e ele de tudo se abstém, só que para ganhar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para uma incorruptível. Ou seja, nós usamos de tudo. Se os atletas correm para eles correm e se alimentam de certos alimentos para terem força e resistência, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque a oração, nós falamos com Deus, e a palavra de Deus, o Senhor, ele fala a nós. Ou seja, nós lendo a palavra de Deus corretamente, é aí que o Senhor, ele fala com nós. Nós ouvimos a voz de Deus por meio da sua palavra, e a sua palavra, ela é como um alimento. Ou seja, nós percebemos em algumas passagens de Jeremias, na verdade, Jeremias ele diz: Senhor, eu achei as tuas palavras e eu logo as comi, e elas me foram doces ao meu paladar. Ou seja, na verdade, para o profeta, e isso nós percebemos também em Ezequiel, nos primeiros capítulos, o Senhor, ele chama Ezequiel e ele diz: Ezequiel, prega, e eu te darei este rolo, então come este rolo e fala ao povo de Israel. Ou seja, mostrando aí que o pregador, o profeta,
todo aquele que se intitula de Deus, ele deve se alimentar da palavra de Deus, que é o maná do céu, para todos aqueles que pregam a palavra. E assim, eles estejam plenamente alimentados para que possam alimentar o povo de Deus. Ou seja, na verdade, a palavra de Deus é o fortalecimento. O apóstolo Pedro ele diz, crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, nós precisamos a cada dia estar firmes na oração e também estarmos firmes na palavra. Nós não devemos deixar a oração de lado e se dedicarmos somente na palavra, porque corremos o risco muitas das vezes de nos tornarmos orgulhosos e deixarmos a dependência de Deus de lado. E nós não devemos ir achar também muitas vezes que vamos ter aí um conhecimento vão, assim como era o de Satanás, pois ele conhecia a palavra de Deus, mas não se sujeitava ao Senhor. E se nós deixarmos a palavra de lado e corrermos somente para a oração, nós vamos correr o risco muitas vezes de somente falar mais e mais ao Senhor. E corremos o risco muitas vezes de termos uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade fraca e uma falsa espiritualidade. Ou seja, na verdade, os dois são importantes, assim como um pássaro precisa das duas asas, a asa direita e a asa esquerda para voar, assim o crente ele precisa da oração e da palavra. A oração é o fortalecimento, nós mostramos que somos fracos a Deus e o Senhor ele fala a nós por meio da palavra. A palavra é importante porque nós ouvimos a voz de Deus depois que falamos com Ele. Nós falamos com Ele por meio da oração e ouvimos a Ele por meio da palavra. Se nós somente orarmos, nós não ouviremos nunca a voz do Senhor. Corremos o risco de muitas vezes falarmos coisas que nunca sequer Deus falou, como nós vemos aí muitos profetas. Por quê? Porque não analisam a palavra de Deus e não estão atentos com os seus ouvidos para ouvir o que Deus fala na sua palavra. Ou seja, aqui no capítulo 3 de Ezequiel, o versículo que foi citado, ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Ou seja, ele continua, eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. E então eu comi, e em minha boca era doce como mel. Ou seja, ele precisava se alimentar e se encher daquele rolo, que provavelmente era a palavra de Deus. Provavelmente, uma conjectura, era a palavra, pois ele precisaria comer primeiro e depois falar à casa de Israel. Ou seja, a oração, na verdade, não é o alimento, mas, na verdade, o alimento é a palavra de Deus. Então, que possamos a cada dia entender que, na verdade, a oração ela é muito importante, mas ela não pode ser tida como o alimento, mas na verdade a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você não gostou também, você pode manifestar aqui nos comentários a sua insatisfação e compartilhe este vídeo. Esse é mais uma exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amém.